Todo filme de terror que consegue permanecer em nossas mentes anos depois de assistirmos sempre tem um contexto real. Uma história que foi capaz de inspirar nossos medos e a saga Premonição não é exceção. Fique comigo e vou te contar o caso real que inspirou esses filmes, onde nunca vemos o monstro e não precisamos vê-lo para acreditar que ele existe. Porque todos sabemos que a morte, o eterno vilão de Premonição, vai chegar para todos nós algum dia. Mas às vezes, como na história que vou te contar, ela se torna uma caçadora implacável, que vai eliminando um por um todo aquele que acha que poderia ter evitado. Você vai conhecer os detalhes da minha investigação sobre o caso dos formandos do Colégio St. Patrick, em 1993. Um grupo de jovens que decidiu viajar pelo norte da Europa para celebrar a amizade e resgatou da neve uma mulher muito especial, que poderia haver eventos do futuro e sim, a morte à espreita e violenta os esperava a todos. No entanto, por piedade, a mulher lhes deu 6 das 7 runas sagradas que evitam o destino final. Enquanto você não as perder, enquanto seguir seus avisos. Mas nada saiu como esperavam. E nem pense em perder o final, prometo não te decepcionar, porque eu sou o documentalista e esta é a história real. Por trás de Premonição. Premonição, um filme original do ano 2000, se tornou uma saga que está lançando seu 6º filme e que nos deixou uma lição clara. Não importa quantas vezes você tenha evitado o avião, a ponte ou a montanha-russa, a morte sempre te alcança. Com sua mistura de adolescentes azarados e armadilhas mortais, dignas de uma oficina de engenharia satânica, fez com que toda uma geração desenvolvesse um trauma coletivo. Com os caminhões que carregam toras na estrada? Porque sim, pode ser que a morte seja inevitável, mas nessa franquia, ela também é muito criativa. Tente se colocar no meu lugar. Veja, um dos meus inscritos tentou fazer uma biografia sobre um Inger Leisbacher-Strom, um norueguês evidente com fama de poderoso entre os círculos ocultistas mais seletos do mundo. Não conseguiu convencê-la. Se tem algo que ela não gosta, é de publicidade. É algo que frequentemente me acontece com bruxas de verdade. Elas não querem ser entrevistadas, nem incomodadas, nem se tornar conhecidas. Enfim, o ponto é que ele conseguiu falar com ela, e para minha surpresa, ela confirmou que tinha isso em seu poder. 3 das 7 runas escapou, capazes de afastar a morte de qualquer um que possua, mesmo que seja apenas uma. Mas se você tiver o jogo completo, se as 7 runas forem reunidas, elas são capazes de reverter o envelhecimento de quem as possuir? Sim, imaginem que esses pedaços de osso esculpidos valem mais do que a Mona Lisa. E como não se sabia ao certo quem as criou, só que foram encontradas em 1927 pelos construtores que faziam a igreja daquele vilarejo. Na Noruega é Cabo que dá nome às runas mágicas. Bem, eu disse para se colocarem no meu lugar, porque como investigador do oculto, se essas runas existiam, eu deveria tentar decifrar seus símbolos e estabelecer quem as elaborou. Inclusive poder fabricar novas. E então eu fiz isso. Decidi fazer a viagem para procurar por Inger Leis. Mas entendam que a morte também não gosta que se saiba sobre as runas. E ela faria questão de me mostrar isso com força. Mas vamos à história real que inspirou Premonição. Era 1993 e os 5 amigos de St. Patrick tinham apenas 18 anos. Ricos, bonitos e com um mundo de oportunidades pela frente.
Todos pareciam dizer: nossa vida será grandiosa. Vamos viver juntos esta última aventura antes que o mundo adulto nos separe por caminhos diferentes. Após 17 dias de viagem desde a Irlanda, sua terra natal, eles chegaram à Noruega. O destino? Qualquer lugar único fora dos circuitos turísticos tradicionais. Mas os gêmeos John e James O'Donnell viram aquela mulher desmaiada na neve, no meio do nada, acharam que ela estava morta. E não é para menos. O frio penetrava até os ossos. Mary, Catherine e Anne correram para ver se ela ainda respirava, e em um instante perceberam que havia algo diferente. A senhora estava dormindo, semi-coberta pela neve. Em uma das mãos, ela não usava luva e seus dedos não estavam congelados. Eles avistaram uma cabana ao longe. James a segurou pelos ombros e seu irmão pelas pernas. E finalmente entraram na construção e perceberam que a única foto que enfeitava a parede era a daquela mulher, que, para a surpresa de todos, bocejou e se levantou de um salto perguntando: o que aconteceu? Eu estava indo para o correio e depois não me lembro de nada. Acho que desmaiei. Catarina, que sem dúvida será a mais madura do grupo dos 5, contou a ele o que havia acontecido e apresentou todos. Ela olhou para o relógio na parede e disse apressada: obrigado, sou Inger Lise. Fiquem à vontade, tem comida na despensa e podem acender o fogo. Eu preciso ir ao correio. É uma questão urgente. Só tenho 3 horas porque as segundas-feiras fecham às 5. Os gêmeos responderam em uníssono: Senhora Ingerleis, hoje é sábado. A mulher gritou tomada pela angústia e começou a chorar dizendo: pobre família, meu Deus, por que você permite que a morte faça isso comigo? Eu poderia ter evitado. E, tremendo de tanto chorar, tirou do bolso um envelope que dizia: entrega urgente, família Johansen, Vila de Lillehammer, Ingerlei. Ele rasgou e deixou cair de dentro 4 runas de osso amarelado com símbolos entalhados. Mostrou para eles e disse: eu poderia ter evitado que ela e seus filhos morressem de forma tão horrível. Anne quis abraçá-la, mas ela gritou: não me toque! Desculpe, não quis te assustar. E imediatamente colocou a luva para dar um tapinha na jovem Anne, que ficou surpresa com a reação. Catherine a repreendeu, dizendo de forma rude: olha, senhora, nós a salvamos de morrer congelada. Arrastamos você até aqui e ainda temos que aguentar que grite com a gente. Deveria agradecer e se acalmar um pouco. Ela está delirando? Algo nos olhos claros da jovem, ela se lembrou de si mesma e, respirando fundo, disse o seguinte: ela não ia morrer. Estou desmaiada na neve desde segunda-feira. Estou com fome, com frio, minhas costas doem um pouco. Mas acreditem, eu não ia morrer. E eles não podem me tocar. Por quê? Nós veríamos isso? Se vocês me tocarem, vocês e eu veríamos exatamente como vão morrer. Não acreditam em mim? Vocês se olham como se eu fosse louca. Muito bem. Quando voltarem para a cidade, com certeza alguém vai comentar que a caminhonete com a família Johansen capotou na estrada na tarde de quinta-feira. E a mulher que dirigia e seus 2 filhos pequenos morreram esmagados. Mas não a bebê. Ela estava bem presa atrás. Ela morreu congelada. Foi assim que eu vi que aconteceria quando nossas mãos se tocaram sem querer no mercado. Os 5 seguraram a cabeça. Eles vinham da cidade, tinham passado lá a noite de sexta-feira e não se falava de outra coisa além daquela família morta. Catherine perguntou: então ela é uma espécie de vidente? Eu não acredito nessas coisas. Ingerleis respondeu olhando-a nos olhos: sou mais do que isso, estou amaldiçoada. Desde criança eu tinha esses poderes menores. Pressentia
Quem ia chegar na cidade se uma mulher ia engravidar e coisas assim? Até que Marco chegou para construir a igreja. Ele se hospedou nesta cabana e nós nos apaixonamos. Depois ele achou as runas. Ele ficou quase um ano e me deu 6 das 7 antes de voltar. Ele guardou a outra como lembrança do nosso amor. Aquela foto ali, a da parede, é de nós dois. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Anne disse timidamente, 35 ou 40. Mas a mulher enxugou as lágrimas e respondeu serenamente, não. Essa foto foi tirada em 1927. Se estou sendo sincero com vocês, é porque ninguém vai acreditar em vocês. De qualquer forma, às vezes nem eu mesmo acredito. Eu percebi que algo tinha mudado quando chegou a carta do Marco. Foram 2 anos depois que ele foi para a Itália trabalhar. Mas o prédio inteiro desabou em Roma e ele foi o único que saiu ileso. Lembro que a carta dizia: levantei 100 ou 200 toneladas de pisos e paredes que me esmagavam só com os braços. E quando finalmente saí, soube que foi a runa que pendura no meu pescoço que me salvou de morrer. Estava quente como se eu tivesse colocado no forno. Por mais de 2 horas ele relatou suas vivências. Ele confessou a eles que nasceu em 1890, que tinha 37 anos no momento em que recebeu as 6 runas. E desde esse dia, em 1927, ele não envelheceu mais. Sua clarividência se multiplicou por 1000, mas apenas para eventos relacionados à morte, como se a maldita morte tivesse ficado irritada com ela. Ela não podia tocar em ninguém porque via exatamente como iam morrer, como se estivesse lá. Mary era a única que não estava fascinada com o relato. Achava que ela era uma mentirosa e fazia gestos de desagrado. A mulher contou a eles que seu amado Marco nunca voltou. Ele escreveu para ela em 59, desesperado. Ele havia descoberto que os símbolos da runa significavam algo sobre rejuvenescer, que as 7 juntas conseguiam isso, mas não soube mais nada. Algo no homem havia mudado e ele só queria comprar as outras 6 dela. Ele dizia precisar do dinheiro que tinha, um investidor interessado e coisas do tipo. Ele soube que ela vendeu a dela por $500 mil, uma fortuna para aquela época. Apenas alguns dias depois, a morte foi buscá-lo. Sem a runa, a espera lhe custou caro e, finalmente, ele foi esmagado por um teto que caiu sobre ele. Um pequeno que estava operando um guindaste de construção que falhou e... 7 andares abaixo estava caminhando Marco. Como documentarista, eu já tinha ouvido parte dessa história. Não precisei de muita pesquisa prévia. Eu sabia pelo meu contato que Ingerleis ainda morava lá, e isso é compreensível. Aqui são poucas as pessoas confiáveis. Mas algo claramente, eu não queria fazer este vídeo, porque começou com simples atrasos no voo, depois a inexplicável perda do meu passaporte e, finalmente, o aviso. Na noite antes de partir, eu a vi nos jardins da minha casa, de frente, olhando fixamente para a minha janela. Ela não pode entrar na minha casa. Pelo menos não até que chegue minha hora. Além disso, tenho algumas proteções extras. Só por precaução. Costumo dormir com um vídeo de 7 horas de cantos da medalha de São Bento. E nenhum espírito pode entrar, pelo menos não um como este. Mas à distância, a morte se certificou bem. De que eu não tivesse nenhuma dúvida de que ela estava me vigiando. Ela apareceu como se fosse uma maldita e perfeita fantasia de Halloween, vestida de preto, altíssima e com uma foice reluzente. Ela apontou para mim com o dedo, moveu levemente a lâmina de aço e desapareceu. 2 corvos se chocaram contra a minha janela segundos depois, e outras coisas. É claro que o barulho assustador me fez pular de susto, mas também me mostrou que eu estava no caminho certo.
Voltando para 1993, e como contei sobre os 5, Mary era a única que achava que Ingerleys era uma mentirosa. E logo pediria dinheiro a eles em troca de vender uma das runas. Então ela disse aos outros que iriam tocar na mão dela assim que tirasse uma das luvas. Os outros ficaram horrorizados, não só porque era uma grosseria. A mulher estava preparando um jantar para eles, e eles apreciavam sua companhia e as histórias, também porque acreditavam nela e não queriam saber como iriam morrer. Mas nada impediu que assim que Ingerleys tirou as luvas para lavar algumas batatas, Mary foi direto até ela e tentasse segurar sua mão. Para piorar, Catherine foi atrás para impedir e as duas, na confusão, mal encostaram em um dedo da mulher. E as 3 de repente estavam em uma rua, em um lugar desconhecido. Mary começou a pedir desculpas, mas Ingerlass a interrompeu gritando: "Não há tempo para isso. É assim que vocês vão morrer. É estúpida. É tarde para lamentos. Tentem memorizar tudo o que virem. Olhem, tem um helicóptero sobrevoando e policiais colocando algumas barreiras ao longe. Algo está acontecendo." Catherine obedeceu imediatamente e começou a dizer em voz alta tudo o que via. "Isso não é a Irlanda, não sei onde estamos, parece a Inglaterra. Tem um caminhão branco, Ford Cargo. Está na rua perto de mim. Isso aqui está cheio de gente. Tem um casal com um carrinho de bebê amarelo." Mary disse apavorada: "Mais policiais estão vindo correndo ao longe." Não estamos sozinhas. Os gêmeos e Anne estão vindo andando ali. Eles estão nos vendo. Quer dizer que nós 5 vamos ficar neste lugar?" E então, ouviram a explosão. Um grande pedaço de ferro do caminhão atravessou Catherine e decapitou James. Toné foi atingido no peito pelo carrinho de bebê com tanta violência que as costelas saíram para fora dos 2 lados. E a onda de choque trouxe milhares de cacos de vidro e fragmentos quebrados que entraram pelos olhos de Mary e de Anne. A ela também foram arrancadas as orelhas e todo o couro cabeludo. Todos foram lançados pelo ar e caíram mortos, formando um mar de cadáveres com as outras centenas de pessoas que estavam ali perto. Uma luz branca, como um flash de fotografia, as trouxe de volta para a cabana, em um ataque de histeria. Ingerleys se movia de um lado para o outro na cozinha, ainda irritada, até que finalmente disse a elas que ia se deitar. Algumas horas. Catherine e Mary contaram aos outros o que tinham visto e vivido. Ninguém jantou naquela noite, nem conseguiu dormir. Alguns meses atrás, eu pousei na Noruega. Algumas longas horas depois, estava em Escavo, ou como dizem os locais em norueguês, Skopo. Visitei a igreja e pedi informações para atravessar a neve até encontrar a cabana de Ingerlass. Mas os moradores se benziam sempre que eu mencionava o nome dela. Longe de me assustar, isso me deu bastante satisfação. Por quê? Porque um jovem viu que seu pai invocou a Deus e zombou do homem, dizendo para mim: "Entro a Djuna en vampir", que em norueguês significa "ele acha que ela é um vampiro". Por dentro pensei, as histórias devem ser verdadeiras, ela não envelhece. E eu diria que sorrindo. Subi naquela moto de neve que aluguei do adolescente por algumas coroas e parti na direção indicada. Claro que não foi tão simples como eu conto. Por quê? Porque alguns quilômetros depois, me deparei com uma rena dividida em 3 cortes limpos, feitos com uma enorme lâmina de metal. Sim, como faria uma foice. E ao me virar, vi ela vindo flutuando enquanto a túnica preta tocava o chão sem deixar rastro na neve. Caso não saibam, a morte adora o som do idioma francês. Então, tentando manter a calma, eu disse: "E se o seu amor morrer?" "Eu não sei. Je ne demande qu'une chose.
Accorde-moi le temps de dire mes prières, Dieu, mais si ce n'est pas le cas, laisse-moi passer. Ou fala rápido e fala breve e me diz de uma vez por todas. Por tudo o que eu tive. O que significa o nosso idioma? Se é a minha hora, ó morte esbelta, só peço que me dê tempo para fazer minhas orações a Deus, mas se não for, deixe-me seguir. Ou fale logo, fale de forma breve e de uma vez por todas, me diga o que você quer. Não vou mentir para vocês. Eu estava com a mão no acelerador, mas como não vi a foice, fiquei tranquilo. Então ele parou na minha frente e disse: diga àquele que me evita com as runas de Aral para parar de oferecê-las ou quando eu vier buscá-las. Não será com o meu rosto amigável que vou esperá-lo. O que isso significa? Diga àquela que me evita com as runas de Harald que pare de oferecê-las, ou quando eu for buscá-las não o farei. Com meu rosto amigável. Respondi que só temia a Deus e que para sua tranquilidade não pretendia levar uma dessas runas para evitá-la. Então ele disse que o único destino possível era enfrentar o julgamento. E então ele desapareceu. 20 minutos depois, vi os telhados altos e angulosos da cabana. Pela chaminé soltando fumaça, soube que ela estava lá. Voltando àquela madrugada de 1993, Ingerlei se levantou do sono e encontrou os 5 presos pela angústia. Ela os olhou de cima a baixo e pensou: Deus, eles são apenas crianças. Então ela fez um plano com eles, uma runa para cada um. Com a promessa de que, em vez de evitar o lugar de sua morte, eles deveriam encontrar onde ela aconteceria e salvar o máximo de pessoas possível. Depois, eles voltariam para buscá-las. Jurou-lhes diante de Deus que a imortalidade estava longe de ser uma bênção, e os viu partir com a alba, reconfortados e agradecidos. 3 anos depois ele soube. 1996, Manchester, Inglaterra. Um caminhão Ford Cargo branco com 1.500 quilos de explosivos explodiu e devastou o centro. Um helicóptero captou as imagens da terrível onda de choque. A polícia havia tentado fechar o local após uma ligação dos próprios terroristas do exército republicano irlandês que anunciaram o que fariam. Ao redor, homens e mulheres, muitas delas com bebês e crianças pelas mãos, passeavam sem saber de nada, até que os 5 apareceram e gritaram: Bomba! Corram para lá, bomba! Aquele dia, não houve nenhum morto. Inexplicavelmente, aqueles que avisaram ficaram até o final e, embora tenham sido sacudidos com violência, se levantaram e foram embora dali em silêncio. Alguns meses depois, apenas Catherine e Mary cumpriram a promessa de devolver as runas. Por que Ingerlei ainda tem apenas 3 delas e não foi buscar as outras? Eu conto para vocês. Não precisei bater na porta dela. O barulho da moto de neve fez com que ela viesse ao meu encontro. É verdade, parece ter 40 anos. Além disso, ela é bela, muito bela, embora seus olhos azuis pareçam tristes. O clima faz com que as luvas nas mãos não pareçam estranhas. Aliás, é assim que deve ser. Me apresentei e tive que insistir com ele, mas não muito. Quando contei a ele sobre meu encontro com a morte, ele disse que eu deveria fazer algo assim. Como ela usou a palavra romena, clarbazador. Respondi sinceramente que não era um vidente, nem um bruxo, nem nada disso. Que trabalho nas sombras para servir à luz. E que minhas investigações me obrigaram a conhecer seres espirituais, na maioria fantasmas, demônios ou renegados. E isso tinha me deixado marcado de alguma forma. Eles sabem disso, percebem, notam e mais vezes do que eu gostaria, às vezes se manifestam, como quando gravei este vídeo. Enfim, expliquei para ele que eu não estava ali pelas evidências dele, mas sim para estudar as inscrições das runas.
tentar compreendê-las e, se possível, descobrir se elas têm alguma outra função conjurada. Talvez seja por causa da solidão do isolamento ou porque, se ele me deixasse lá fora, eu ia morrer congelado. Mas o fato é que Inger Lys confiou em mim e me deixou entrar. Antes de eu ir procurá-las, ele me serviu chocolate quente e eu perguntei: por quê? Eu tinha dito ao meu contato que só restavam 3 das 6 runas que ele já teve, e a resposta me surpreendeu. Ela deu de ombros e, com uma naturalidade incrível, me disse: porque tem que ser assim. Veja, Davi, uma vez que você tem uma dessas runas, não pode envelhecer nem morrer. É verdade? Se o seu destino estava marcado, você evita a morte, mas assim que a perde ou alguém a rouba de você, bem, ela te alcança assim que percebe que você já não a tem, entendeu? Catherine e Mary me devolveram elas, pobres coitadas. Eu não sabia. Eu nem tinha pensado que Marco evitou ser esmagado e no final mal conseguiu vender sua runa. A morte veio de forma violenta, o tempo perdido e aquele teto o esmagaram enquanto ele caminhava pela rua. E o que aconteceu com essas garotas, meu Deus, não pode ser coincidência. E derramando algumas lágrimas acrescentou: e me sinto culpado por ter aceitado essa devolução. Eu te repito, eu não sabia. E me contou que Catherine foi a primeira. Assim que voltou para a Irlanda depois de entregar a runa, ela foi visitar uma tia que estava em um asilo. Sem saber que naquela manhã, um dos idosos mexeu em uma válvula da caldeira de aquecimento. Outra reclamou que estava frio e era dia de visita. Então, a enfermeira achou que seria uma ótima ideia aumentar a temperatura ao máximo, pensando que seria só por alguns minutos. Deixou o ambiente aconchegante para que os familiares o encontrassem quentinho ao chegar. Mas o chefe dela ligou para dizer que ela estava demitida. Que a mansão do lar de idosos era tão velha e precisava de tanta manutenção que não conseguia arcar com os reparos e os gastos com o pessoal. Bem nesse momento, Catherine entrou e nem sequer cumprimentou a tia. A jovem fez um gesto de calor por o quão denso o ar tinha ficado ali dentro, e então a enorme e antiga caldeira explodiu. A pesada porta de pressão foi lançada como uma bala e acertou direto no estômago dela. Catherine conseguiu ver que tinha um buraco de um lado ao outro. Igual à visão, mas muito maior. Os olhos dela se encheram de sangue. Ela soltou um grito arrepiante de dor e então caiu morta. E a Mary, pobre Mary? Horas depois, ela descobriu o ocorrido com Catherine. Ela não podia acreditar que sua amiga não estava mais lá e suspeitou que, por não ter a runa em seu poder, a morte estava a caçando. Ela deveria ter morrido atravessada por cristais. Então ela pensou que se ficasse longe dos vidros, estaria a salvo. E isso a deixou paranoica, retraída. Alguns dias depois, seus pais a tiraram à força do quarto onde ela tinha se trancado. Eles cobriram as janelas e os espelhos com cobertores e fitas para maior segurança. Apesar de ela gritar e chutar, colocaram-na no carro e partiram em direção ao consultório do melhor psiquiatra da cidade para que ele a avaliasse. Minutos depois, o caminhão de vidraçaria McDowell partiu bem carregado. Ao que parece, o pai de Mary o encontrou no meio da estrada. O caminhão com os vidros estava indo devagar, então ele buzinou para que deixasse ele passar. Ao vê-lo à frente, ela se desesperou. Sentiu que iria morrer e que, de alguma forma, a carga do caminhão acabaria a destruindo, então aproveitou que o veículo estava lento. Ela se jogou do carro e rolou pelo asfalto. Uma caminhonete que vinha atrás teve que fazer uma manobra brusca para evitar atropelá-la.
Colidindo contra o poste de iluminação, que se dobrou e deixou cair a antiga lâmpada de grossos vidros, quebrados pelo impacto, sobre a jovem. Ela não chegou a colocar as mãos na frente do rosto quando levantou a cabeça e os viu. Eles já estavam ali, bem nos olhos dela, cravaram-se como lanças dançantes. Gritando, ela se levantou, mas caiu novamente depois de alguns metros. Na pista contrária, uma caminhonete a atropelou, esmagando os cacos de vidro que estavam cravados nela ao passar por cima de sua cabeça. Não foi uma boa maneira de morrer. Inger Lais não voltou a reclamar as runas. Entendeu finalmente a mecânica selvagem e vingativa da morte, quando você recorre a elementos mágicos e proibidos para evitá-la. Naquela cabana nos tornamos amigos. A dama norueguesa aparenta 40 anos, mas na verdade tem 135 anos, e conversar com ela foi extremamente interessante. A magia não poderia estar em melhores mãos. Leva uma vida simples. Seus dons são ao mesmo tempo uma maldição, e aquele lugar a mantém afastada de visitantes indiscretos. Ela me confessou que tem um medo terrível da morte e que não viu a própria morte. Mas ela sente que o espectro da foice não terá nenhuma piedade com ela no dia em que não tiver mais as runas em seu poder. Ela trouxe as 3 restantes para que eu estudasse suas inscrições. Os símbolos eram praticamente os mesmos em cada uma, com pequenas variações. A morte havia me dito que se tratava das runas de um tal Harald. E logo percebi que elas pertenciam a Harald Hatradi, o impiedoso rei viking da Noruega desde 1046. As gravuras eram uma mistura de elementos orientais e nórdicos. Sem dúvidas, o impiedoso capturou algum feiticeiro em suas viagens pela Rússia e Constantinopla, ou nas batalhas contra os árabes. E ao voltar para reivindicar o trono da Noruega, ele já trazia consigo as runas, elaboradas por alguém que conhecia profundamente os rituais ocultos. Inger Lais se despediu de mim com carinho. Já em casa, consultei mais livros. Não por acaso, um dos meus filhos se chama Ragnar. Tenho cópia de todos os feitiços vikings e consegui decifrar os símbolos. De acordo com a minha pesquisa, todas as runas evitam a morte de quem as carrega. Além disso, cada uma delas traz uma qualidade. Uma dá força, a outra determinação e a terceira, intuição. Mas o mais interessante é que Marco, o antigo amor de Inger Lais, estava enganado. E tudo o que foi escrito sobre elas em círculos ocultistas está incorreto. Não são 7, são 721 runas entalhadas em osso humano. Quem tiver apenas 7 delas poderá rejuvenescer. 3 estão com a dama norueguesa. Sei que uma, a que Marco vendeu, está nas mãos de um colecionador particular em Londres. Uma está em posse de En e as outras 2 estão com os gêmeos. O túnel e as 714 restantes são um mistério. Não tanto. Há relatos de pessoas que sobreviveram a catástrofes ou acidentes onde deveriam ter morrido, sem dúvida alguma. Mas saíram de lá andando. Casas, até mesmo igrejas, que resistiram a desastres e bombardeios. Meus cálculos dizem que a maioria delas está aqui na América. Eram muito valorizadas entre os marinheiros que cruzavam o oceano em épocas em que os navios costumavam afundar antes de chegar à costa. A história de Inger Lais e os 5 da Irlanda inspirou o filme Premonição de uma maneira sólida. O tempo ganho da morte a irrita. Cada dia que a evitam usando esses antigos feitiços a mantém à espreita. Então, se você é um portador, se alguém lhe deixou uma runa de herança, ouça minhas palavras. Não se desfaça dela, não a troque por dinheiro, porque a runa lhe dá tempo. Exatamente aquilo que você não pode comprar. E você?
O que você faria se encontrasse uma delas? Eu sou Eldoc Mentalista. E isso foi a história real por trás de O Destino Final.